Algoritmos e linguagem C para engenharia elétrica. Tipos de dados da linguagem C. Para armazenar um valor que é passível de alteração durante a execução do programa, é necessário primeiro declarar uma variável. Para declarar uma variável, é feita a escolha de um nome, a especificação de um tipo de dado e, caso necessário, a aplicação de possíveis modificadores. Uma variável é um nome para uma certa posição na memória e, nesta posição, é possível armazenar um valor. O livro A Linguagem de Programação C++ de Bjorn Stroustrup cita que Dennis Ritchie, um dos criadores da linguagem C, disse que a linguagem é fortemente tipada, porém faz uma checagem fraca de valores. C é uma linguagem estaticamente tipada, ou seja, a variável será do tipo escolhido no momento de sua declaração e não será mais alterado. A escolha do tipo é guiada pela finalidade do armazenamento da variável. Para escolher um nome de variável, é possível utilizar letras, dígitos de 0 a 9, e o caractere underscore conta como uma letra. O primeiro caractere deve ser, necessariamente, uma letra. Letras maiúsculas e minúsculas são consideradas letras distintas. É uma boa prática não começar novos nomes de variáveis com o caractere underscore, dado que as bibliotecas de rotinas utilizam esse padrão. É uma boa prática utilizar nomes significativos. Por exemplo, utilize o nome área underscore círculo para armazenar a área de um círculo, ao invés de um nome genérico como blá. Para programas matemáticos, é uma boa prática utilizar letras significativas para nomes de variáveis. Exemplos são L para lado e H para altura. Evite letras com acentos devido às diferenças de suporte entre os dispositivos para caracteres estendidos. Caracteres com acentos serão considerados caracteres especiais. Exemplos de nomes válidos: dimensão sem acento, área sem acento, N lados, N underscore lados. Repare que esse último é mais fácil de ler que o nome anterior. O caractere underscore separa N e lados, assim é possível falar que serão múltiplos lados. Exemplos de nomes válidos, porém considerados má prática são blá, blé, sequências digitadas aleatoriamente como alfca e batata quando o contexto não é batata. Válidos, porém, devem ser evitados underscore tmp, underscore aux, ambos devido ao underscore inicial, dimensão e área com acento, devido à presença de caracteres especiais. Exemplos de nomes inválidos são 0123, dado que o primeiro caractere não é uma letra, exclamação 0123, uma vez que o primeiro caractere não é uma letra. Tenha em mente que programar é também escrever códigos de fácil leitura. C é uma linguagem bem simples quando consideramos tipos de dados. Os tipos de dados possuem uma relação bem próxima com os tipos do dispositivo programável. Os tipos principais ou básicos são char, tipo inteiro, útil para declarar variáveis destinadas ao armazenamento de um único caractere ou números sem casas decimais. Int é um tipo inteiro, utilizado para finalidades de armazenamento de inteiros. Variáveis desse tipo geralmente armazenarão um inteiro do tamanho do inteiro suportado pelo processador. Float, um tipo utilizado para declarar números com casas decimais, possui precisão simples. Double, útil para armazenamento de pontos flutuantes de precisão dupla. Os principais modificadores qualificadores são short, pode ser aplicado ao tipo int. Um short int em uma máquina com inteiros de tamanho de 32 bits possuirá tipicamente 16 bits. Pode ser utilizado short ao invés de short int. O modificador long pode ser aplicado ao tipo int. Um long int em uma máquina com inteiros de tamanho de 32 bits possuirá tipicamente 64 bits. Pode ser utilizado long ao invés de long int. Signed pode ser aplicado a qualquer inteiro e indica que um dos bits será reservado para o sinal do número. Um signed
pode ser aplicado a qualquer inteiro e indica que todos os bits serão dedicados ao armazenamento de números. Long double especifica a precisão estendida para o ponto flutuante. Segue um exemplo de código que utiliza declaração de variáveis. Observe na linha 3 a declaração de uma variável char chamada caractere, que armazena o caractere A minúsculo. Na linha 5, a variável tmpchar do tipo char armazena um inteiro. Na linha 7, o valor de tmpchar é alterado para b. Esse código demonstra que é possível atribuir caracteres e números a variáveis do tipo char. Na linha 9, é armazenado o valor -100 em uma variável do tipo short. Na linha 11, é criado um long e armazenado um valor inteiro. Na linha 13, é criado um double para armazenar um número com casas decimais. Na linha 15, é criado um inteiro sem sinal para armazenar o número 123. Cuidado na escolha dos tipos das variáveis. Um exemplo de cuidado que deve ser tomado é a utilização de uma variável do tipo char para armazenar números. Um char geralmente possui 7 bits quando tiver sinal, e assim poderá armazenar números que estão entre -128 e 127, ou seja, não será possível armazenar o número 1313 em uma variável do tipo char. Dependendo do dispositivo programável que executará o programa, é necessário economizar o máximo de memória possível. Quando existirem limitações de quantidade de memória, escolha o melhor tipo possível, considerando a menor quantidade de bits para armazenar o valor necessário. Cuidado com o tipo inteiro e números com casas decimais. Atribuir o valor 13.50 a uma variável do tipo int desprezará números correspondentes às casas decimais. O resultado da atribuição será o armazenamento do valor 13. Typedef. C permite a criação de novos nomes para tipos através da palavra reservada typedef. Um exemplo é a definição de um novo nome para o tipo unsigned long int, através de typedef unsigned long int tamanho. Typedef não cria novos tipos, apenas cria novos nomes para tipos. Typedef é analisado pelo compilador. Typedef é útil para resolver problemas de portabilidade. Typedef melhora a leitura do código. E alguns programadores em C utilizam a primeira letra do novo nome de tipo para evidenciar que a palavra se refere a um tipo. O arquivo typedef exemplo.1.c ilustra a utilização de typedef para a definição de novos nomes de tipos. Repare na linha 3, a definição de um novo nome, tamanho. Na linha 6, esse novo nome é utilizado para declarar uma variável, e nessa mesma linha é feita a atribuição do valor 50 à variável tamanho lado. O operador sizeof pode ser aplicado a qualquer objeto de armazenamento ou tipo de armazenamento. O resultado desse operador é o tamanho em bytes do objeto de armazenamento ou tipo. O tipo de retorno do número gerado pelo sizeof é um inteiro longo sem sinal do tipo size_t. O arquivo operadores.sizeof.exemplo.1.c ilustra o uso do operador sizeof. Neste exemplo, as saídas geradas pelos printf serão os tamanhos em bytes da variável i do tipo int, da variável d e do tipo double. Repare que a saída do sizeof para a variável do tipo int nesta máquina é 4 bytes. Obviamente, a saída do sizeof quando aplicada ao tipo int também será 4 bytes. Já para um double, o sizeof indica que o tamanho é 8 bytes. Deixarei o link para o repositório do GitLab na descrição do vídeo. Neste repositório serão armazenados os códigos apresentados. É isso. Até o próximo vídeo.